Vamos iniciar, então, nossa aula sobre testes paramétricos. Lembrando, os testes paramétricos são testes mais robustos que os testes não paramétricos, ou seja, eles têm maior poder estatístico. Porém, existem alguns pressupostos que devem ser atendidos para que possamos, de fato, usar um teste paramétrico. O primeiro deles é que a amostragem deve seguir uma distribuição normal. Nós podemos, então, avaliar se existe essa distribuição normal com o auxílio de gráficos ou de testes específicos, que nós já comentamos anteriormente. O segundo pressuposto é que deve existir homogeneidade das variâncias, que também é chamada de homocedasticidade, que assume que diferentes amostras têm a mesma variância. Quando este pressuposto não é atendido, nós dizemos que existe, então, heterocedasticidade. E o terceiro pressuposto é que a variável dependente, ou seja, a variável resposta, deve ser quantitativa. Quando nós temos, então, uma amostra para ser analisada ou duas amostras, nós podemos utilizar o teste T de Student. Ele pode ser utilizado em três situações específicas. A primeira dela é para comparar uma média amostral com um valor hipotético ou com um valor-alvo. Por exemplo, a altura média das árvores é maior do que 15 metros, ou seja, eu estou comparando uma média, que é a altura das árvores, com o valor hipotético de 15 metros. Eu tenho, então, uma média amostral. Também posso comparar as médias de duas populações que são independentes. Como exemplo, a altura média das árvores do plantio 1 é significativamente diferente da altura média das árvores do plantio 2. Ou seja, eu estou comparando as médias de duas populações que são independentes. Mas eu também posso usar o teste T de Student para comparar as médias de duas populações pareadas, duas populações dependentes. Como exemplo, a altura média das árvores após a adubação é maior que a altura média das mesmas árvores antes da adubação? São dados pareados, existe dependência entre os dados. Para estas três situações, nós podemos, então, utilizar o teste T de Student. Mas caso eu tenha, então, três ou mais grupos diferentes, uma alternativa é utilizar a análise de variância. Ela determina se as médias de três ou mais grupos são diferentes, através do teste F, sendo que a estatística F é a razão de duas variâncias. Para que nós possamos utilizar a ANOVA, além de atender os pressupostos dos testes paramétricos, as observações devem ser independentes entre si. Existem diversos tipos de análise de variância. A primeira que nós vamos comentar é a análise de variância de uma via, ou um fator, que é usada quando se deseja testar o efeito de uma variável independente sobre uma variável resposta dependente. Por isso é chamado de uma via, porque estou testando o efeito de uma variável independente. Como exemplo, testar o efeito de três quantidades de água sobre o crescimento em altura de determinada espécie vegetal. O exemplo que nós já usamos em algumas aulas anteriores. Aqui eu estou testando, então, um fator, que é a quantidade de água. Eu vou variar o nível desse fator, por isso eu tenho três quantidades, mas é apenas um fator que está sendo testado, que é a quantidade de água sobre o crescimento de um fator, que é a altura de determinada espécie vegetal. Mas eu também posso usar a análise de variância para testar dois fatores, através da análise de variância de duas vias ou dois fatores, que é usada, então, quando se deseja testar o efeito de duas variáveis independentes sobre uma variável resposta, que é a dependente. Como exemplo, testar o efeito de três quantidades de água e dois tipos de substrato sobre o crescimento em altura de determinada espécie vegetal. Tem, então, dois fatores aqui sendo testados, que são quantidades de água e tipos de substrato.
Cada um desses fatores tem, então, diferentes níveis. Os níveis aqui em quantidade de água são 3 quantidades de água e os níveis de substrato são 2 substratos. Essa ANOVA ela pode ser aditiva, que é usada quando não existe interação entre os fatores independentes estudados, e ela pode ser não aditiva, que é usada quando existe interação entre os fatores independentes estudados. Vamos comentar mais sobre isso um pouco para frente. A análise de variância também pode ser usada quando nós temos 3 fatores sendo analisados, que é a análise de variância de 3 vias ou 3 fatores, que é usada quando se deseja testar o efeito de 3 variáveis independentes sobre uma variável resposta. Como exemplo, testar o efeito, então, de 3 quantidades de água, 2 tipos de substrato e 2 tipos de adubação sobre o crescimento em altura de determinada espécie vegetal. Os 3 fatores aqui são, então, quantidades de água, substrato e adubação. Ela vai testar quais das 3 variáveis separadas têm um efeito em um resultado e também analisa como os efeitos das variáveis interagem entre si. Quando nós desejamos, então, estudar a interação, nós partimos para a ANOVA fatorial, que é uma ANOVA de 2 ou mais vias em que se estipulam interações entre os fatores. Lembrando, então, que a interação é quando o efeito de um fator depende do nível de outro fator. A interpretação do modelo começa aqui pela interação. Caso a interação seja significativa, nós não interpretamos os efeitos principais, ou seja, os efeitos separados. Se a interação já for significativa, eu não vou interpretar o efeito das variáveis separadamente. Lembrando aqui, então, que um exemplo que nós já utilizamos sobre interação, no primeiro gráfico aqui nós temos, então, um exemplo onde não existe interação, ou seja, não há influência de uma observação sobre a outra, à medida aqui que eu modifico um fator, não existe modificação no comportamento dos fatores. Já no segundo caso, nós podemos verificar que existe sim. À medida que eu aumento a quantidade de um fator, cada fator está atuando de uma maneira diferente. Podemos perceber aqui, então, que existe uma interação e aqui já não existe uma interação. Os gráficos, eles são um ótimo recurso para que nós podemos perceber se existe ou não uma interação. Eu também tenho a opção de utilizar uma ANOVA com medidas repetidas, que é uma ANOVA onde a variável resposta é acompanhada ao longo do tempo, criando-se um modelo longitudinal com as medidas repetidas. É quando o mesmo conjunto de dados foi acompanhado e avaliado no decorrer do tempo, assim como no exemplo do t-pareado. Nós podemos também utilizar a ANOVA com medidas repetidas, medidas que são acompanhadas ao longo do tempo. Estes testes irão nos dizer se existe diferença entre os tratamentos, mas eles não vão nos dizer onde está essa diferença. Para isso, nós precisamos partir para os testes de comparação múltipla, que também são chamados de testes de comparações de médias. Esse teste de comparações de média é um complemento ao teste F para detectar, então, as diferenças entre os tratamentos. Já que o teste F não determina quais grupos têm médias estatisticamente diferentes. Estes testes de comparação múltipla são feitos a posteriori, ou seja, após o teste F, para detectar onde está de fato a diferença entre os grupos analisados. Quais grupos são, então, diferentes entre si. O primeiro teste de comparação múltipla que nós vamos comentar é o teste de Tukey, que também é conhecido como teste de Tukey-HSD, que é teste de Tukey da diferença honestamente significativa. É um teste a posteriori usado para comparar médias 2 a 2, também chamada de pairwise comparison. Ele vai comparar, então, todos os possíveis pares de médias. É um teste bem versátil e bem rigoroso, mas ele não permite comparar grupos de tratamentos entre si. Ele apenas compara as médias 2 a 2 e não grupos. Temos também o teste SNK,
que é o teste de Student-Newman-Kills, que foi proposto por Newman em 39 e modificado por Kills em 52. A diferença entre o teste SNK e o teste de Tukey é que no teste SNK as médias são ordenadas antes de se aplicar o procedimento. Por ser, então, um teste sequencial, já que as médias são ordenadas, nem todas as comparações 2 a 2 são realizadas, agilizando sua execução e identificando melhor os grupos de médias consideradas iguais, caso elas existam. Ele, porém, é um teste menos rigoroso do que o teste de Tukey. Temos também o teste de Duncan. O teste de Duncan compara a amplitude de um conjunto de médias amostrais com uma amplitude mínima significante calculada. Se a amplitude das médias do conjunto exceder a amplitude mínima significante calculada, as médias da população são declaradas, então, significativamente diferentes. Ele é baseado na mesma argumentação do teste SNK. Porém, no teste SNK, a comparação de médias mais afastadas cria uma oportunidade maior para o aparecimento do erro tipo 1, que é de atribuir diferenças que não existem entre as médias. O teste de Duncan procura as diferenças mínimas significativas impostas pelas comparações de médias mais afastadas. Então, ele é um teste menos rigoroso do que o teste SNK, mas ele, por sua vez, diminui a oportunidade do aparecimento do erro tipo 1. Outro teste de comparações múltiplas é o teste de Sheffer, onde as comparações são selecionadas depois de olhar para os dados, não necessariamente aos pares. Nem sempre o pesquisador deseja comparar todos os pares de médias ou comparar os tratamentos 2 a 2. O teste de Sheffer permite diferentes números de observações por tratamento e ele é um teste mais rigoroso do que o teste de Tukey. Ele pode ser utilizado, então, quando nós desejamos selecionar as comparações que desejam ser feitas. Não serão feitas todas as possíveis comparações 2 a 2 e também podemos comparar diferentes grupos de médias. Precisamos nos atentar aqui para o possível aumento do erro tipo 2, que é de atribuir uma igualdade entre as médias dos tratamentos, quando realmente existe uma diferença entre as mesmas. Um outro teste de comparação múltipla é o teste de Dunnett. Ele é usado de uma maneira bem específica, que é para comparações de grupos aos quais foi submetido algum tratamento com um grupo controle. Então, ele não vai comparar os tratamentos experimentais entre si, também não vai comparar grupos de tratamentos. Ele vai apenas comparar tratamentos com o grupo controle. A significância deste teste, então, implicará na conclusão de que os grupos tratados apresentam diferença com o grupo controle. Não vamos comparar médias 2 a 2 nem tratamentos entre si, apenas os tratamentos com o grupo controle. E temos também o teste de Scott-Knott, que é especialmente indicado quando existe um alto número de tratamentos a serem testados. Ele vai buscar diminuir a sobreposição entre grupos de médias, facilitando a interpretação do resultado. Quando nós temos muitos tratamentos ou muitos níveis de tratamentos, muitas vezes nós temos ali nos testes de comparação múltipla uma certa sobreposição de médias que dificulta a interpretação. No caso do teste de Scott-Knott, nenhuma média pode pertencer a mais de um agrupamento. Então, ele vai ser muito útil quando nós temos muitos níveis ou muitos tratamentos. Estes, então, são os testes paramétricos. Eu te aguardo na próxima aula para que nós possamos executar todos estes testes de maneira prática no R. Até lá!